Juliana, a jovem que se perdeu nas drogas, é a figura principal da nossa reportagem. O crack a levou para a rua. A Cracolândia de Cubatão virou a casa dela por anos. Juliana perdeu a vontade de viver, até que um dia resolveu acabar com a própria vida. Juliana vai até o quilômetro 59 da rodovia Anchieta. Sobe nesta passarela. Está decidida. Viver não faz mais sentido. A chance de escapar é praticamente zero. Além da queda de 6 metros de altura, o fluxo de caminhões é enorme. E com certeza, Juliana seria atropelada. Juliana sobe, fecha os olhos. Os caminhões passam. Um motorista percebe que uma mulher vai se jogar na pista. Ela pula. E na hora da queda, o caminhão entra em cena. O motorista deu a ré em plena rodovia Anchieta. E Juliana cai em cima do caminhão. Deu certo. A jovem foi salva. Essas são imagens do resgate. Veja Juliana ainda em cima do caminhão. Foi Deus, viu? Foi Deus mesmo, né, Juliana? Você era viciada em quê? Eu era viciada em todos os tipos de droga, né? Maconha, bebida, mas o meu fundo de poço mesmo foi o crack. Foram 12 anos o total de vício e no uso do crack foram 4 anos. Eu já não tinha mais, eu já não me reconhecia mais, né? Já não tinha mais convívio dentro de casa. Tanto que nessas brigas eram as minhas tentativas de voltar para casa, mas eu me tornei uma pessoa muito agressiva. Eu não conseguia mais ter um convívio familiar, né? Então, quando eu chegava em casa, automaticamente era para arrumar mais dinheiro, para usar mais drogas. Então, eram os conflitos que tinha quando eu tentava, com a minha força, tentar voltar a uma vida normal. Eu morava com os meus pais e a minha mãe, durante esse período todo de tempo, ela vinha, né, na igreja, ela lutou por mim, né? Sua mãe na igreja e você nesse estado? A minha mãe aqui na igreja e eu nesse estado. E ela sempre lutou por mim. Então, foram vários livramentos que eu tive, né? Até chegar a esse fundo de poço, inclusive no dia da tentativa mesmo de suicídio, a minha mãe estava na igreja. Você estava decidida a acabar com a sua vida? Eu estava, porque eu não aguentava mais. Eu queria voltar, né? Eu queria enxergar a minha família, mas eu já estava desenganada pela medicina, já tinha tentado internações, psiquiatra, psicólogo, remédio. Então, dizia os psiquiatras que eu já tinha transtorno, síndrome do pânico, que eu tinha esquizofrenia. Então, eu já cheguei num estado que eu não sabia mais o que eu fazia. Eu era uma pessoa, tanto que eu tive várias internações compulsórias pelo Ministério Público, porque eu era agressiva. Você era uma dessas pessoas que a gente vê nas ruas, às vezes, assim, aérea, falando sozinha? Exatamente isso, exatamente isso. Falava sozinha, gritava, chorava, às vezes tinha que ir ambulância lá em casa, resgate, para me prender. Eu cheguei a ser internado amarrada. Eu ia amarrada os braços, as pernas, às vezes até amordaçada. E internações compulsórias por conta da situação que eu era. Porque eu não sabia reconhecer nada. Eu cheguei num estado mesmo de loucura. Aquele sangue que a gente viu ali em fotos era o quê? Foi eu tentando entrar em casa, quebrando os vidros ali, eu me rasguei toda. Nesse dia, na porta de casa, deu ambulância, deu polícia, deu tudo. Porque sua mãe não queria deixar você entrar? Ela tinha como me alimentar, já chegou vezes dela me alimentar pela janela. Dela colocar balde para me tomar banho, ela me cuidava, ela sempre me acolheu. Mas tinha vezes que eu não tinha condições de entrar. Então, ela dava comida pela janela para você? Exatamente. Nesse dia, a briga era com o meu irmão. Né? Eu queria entrar para matar ele. Foi um conflito que eu tive com ele. Então, ele estava do lado de dentro, eu estava do lado de fora. E para a gente não... A minha mãe trancou a janela e a casa, os vizinhos chamaram polícia, chamaram resgate. E eu estava tentando quebrar o vidro por conta dele esse dia, dessas brigas. Quer dizer, o seu fim realmente ia ser um manicômio ou um cemitério? Com certeza, bispo. Manicômio, cemitério. Sua mãe estava na igreja. O que você sabe que ela fez com a fé, agiu a fé para a sua libertação? Eu lembro que ela fez sacrifícios por mim. Né? Ela veio ao altar, ela fez uma fogueira santa. E
A princípio, se for ver aos olhos humanos, parecia que não estava surtindo efeito. Mas eu sei que dentro da Cracolândia eu vi algo diferente em mim já. Aquilo já me incomodava. O que era prazeroso começou a me incomodar. Eu queria por todas as forças sair dali. Então eu comecei a tentar. Só que eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Então, nesse desespero, eu tentei me matar. A sua mãe estava na igreja naquele momento? Sim, estava na igreja naquele momento. Tanto que quando eu cheguei no hospital, né, ela disse, depois ela me contando, que ela recebeu a ligação, eles não falavam se eu estava vivo ou morto, eles não podiam dar informação nenhuma ao telefone. Foi desse episódio que você passou a vir à igreja? Depois? Foi desse episódio. Como é que você chama? Juliana. Juliana, o que está acontecendo com você? Ai, tô conseguindo parar, tô usando demais. Usando o quê? Crack. A senhora decidiu vir trazer ela porque estava difícil? Tá muito difícil, está mais na rua do que em casa. E quando chega, quer dominar a casa, a família, os filhos, tudo. Passava quantos dias na rua? 5, 6 dias para casa, dormia 2, voltava. Mas hoje a filha da senhora está curada. Eu creio. Amém. Deus abençoe, tá, Juliana? Dá um abraço da tua mãe. Tá ligado? Então, eu cheguei através da fé dela, né? Que foi que a gente está vivendo essa fé, né? Da presença, né? A presença prometida. E eu vi que eu cheguei através desse anjo, que foi minha mãe. Então, mas eu entendi, como eu já tive muitas tentativas, né, de sair daquela vida, então eu sabia que eu não podia dar nenhuma brecha, que se eu voltasse para aquela vida que eu saí, eu não teria outra chance. Então eu fui em busca da presença. Falei, se eu não tiver, eu entendi. Falei para Deus, eu cheguei naquele altar e eu falei, se o Senhor não me transformar aqui, então eu já não quero nem sair viva daqui, porque essa é a minha última chance. E então, o que você fez para a mudança da sua vida? Chegou uma fogueira santa. Chegou uma fogueira santa e eu fui para o altar. Eu falei para Deus, eu não quero ser mais eu. Eu lembro que eu tive que aprender tudo de novo. Tive que aprender, até a comer eu tive que aprender de novo. Porque eu já não sabia mais nem como vivia. Até dormir eu tive que aprender, porque eu não dormia. Então eu fui aprendendo e colocando em prática. E nessa fogueira santa eu coloquei tudo. Tudo. Eu lembro que deu uma sacola desse tamanho assim de medicamento. Deu uma sacola imensa de medicamento, eu coloquei tudo. Não trabalhava, né? Só mexia com coisas erradas, então eu tive que gerar meu sacrifício. Mas eu gerei, porque para a droga eu fazia. Né? Eu já era acostumada a sacrificar, só que no altar errado. Então aquela força que eu colocava ali, eu coloquei no altar. Eu gerei o meu sacrifício humanitário, que é o financeiro. E coloquei tudo que eu achava que eu era, o meu sacrifício pessoal. Então eu fiz a fogueira santa e fiz também o jejum de Daniel. Né? Tudo que vinha do altar, eu me alimentava daquilo. Tudo. Cada detalhe eu colocava em prática. O que aconteceu então? Então aí eu recebi, né? Eu tive um encontro com Deus, eu recebi o Espírito Santo. E foi algo que, aquela dor... Porque eu lembrava, eu sentia aquela dor quando eu me lembrava do que eu passei, tudo aquilo sumiu. Hoje eu vejo, né, as fotos, eu sei do que eu passei, eu consigo contar até alguns detalhes, mas eu não sinto aquela dor. Deus ali me confirmou que Ele era comigo. E aí, de lá para cá, como é que você está? De lá para cá, Deus foi restituindo, né? Deus foi restituindo, e eu vi que eu já tinha presença, então eu fui em busca da terra prometida, né? Eu comecei a me envolver na obra, no ganho de almas, isso me fez muito bem, me entreguei, falei, agora é a hora de eu lutar por uma família, né? Então eu fiz a terapia do amor e acessei o aplicativo, né, da terapia, foi aonde que eu conheci o meu esposo, no aplicativo da terapia do amor. Deu match. Sim, senhor. Vida refeita, né, Juliana? Vida refeita em todos os sentidos, bispo. Deus deu a direção, hoje a gente tem a nossa empresa, né? Ah, é? Sim, nós temos a nossa empresa. Tem o próprio negócio agora, trabalham juntos, são sócios? Sim, senhor, no ramo de comunicação visual. Deus nos deu essa direção, então de empregado nós abrimos o nosso próprio negócio, né? De empregado? De cracudo, na verdade, né? De desempregado, você era...
É verdade. Tinha a mínima condição nem de ser empregado. De nada, né? Eu não conheci nem o que era trabalhar, né, na vida. Então, foi tudo indo de passo a passo, né? Isso aqui é um milagre. Vocês estão olhando, vocês estão vendo aqui um milagre. A mão de Deus, a pintura de Deus na vida de uma pessoa que decidiu confiar. Aliás, primeiro a mãe dela, porque ela não tinha nem cabeça para usar a fé. Alguém teve que interceder por ela. E depois ela. É verdade, bispo. Mas a mudança, ela conta com a nossa entrega, né? É o tempo que a gente leva para se entregar. Se entregou, a presença vem e as coisas já começam a acontecer.